Boa tarde, minha gente. Estamos aqui mais uma vez, Lighting Studio começando quarto, agora já quarto seminário de iluminação do Teatro da Vertigem, em parceria com a SP Escola de Teatro e Lighting Studio, né? Tivemos Cecília Almeida Salles semana passada. Hoje vamos conversar. Muito obrigado por ter aceito, André Carreira, falando com a gente diretamente de Madrid. Está lá preso ainda por conta de pandemia. Semana que vem nós temos Marília Velarde e, por fim, Berilo Luigi. E aí a gente fecha o seminário de iluminação e vamos para o último programa, que é eu e Chico um pouco tentando levantar questões que surgiram ao longo dessas entrevistas todas e das falas do André, da Cecília, da Marília e do Berilo. Lembrando que, bom, vou deixar algumas coisas para a Jess falar, né? Senão ela fica sem ter o que falar. Não se esqueçam de de se inscrever no canal e de dar o like, né? Estou meio destreinado com pedir like e essas coisas todas. Bom, seguimos em pandemia, seguimos aqueles que têm uma certa consciência tentando transitar o mínimo possível e vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, quanto tempo mais tudo isso vai demorar. O Vertigem tinha uma ópera para fazer agora em setembro. Essa ópera já virou setembro do ano que vem. Quer dizer que o Teatro São Pedro não vai fazer absolutamente nada no primeiro semestre presencial. O que está se desenhando aí é que essa ausência de atividades presenciais deve perdurar por mais um bom tempo, o que cria muitos problemas, principalmente para a técnica, né? Porque os artistas têm se virado com suas lives por aí, mas a técnica está absolutamente à deriva, sem ter trabalho, sem ter como se colocar. Alguns artistas, como o André Bujanra, por exemplo, as lives que tem feito, têm destinado 20% de seus cachês para as equipes, né? Equipes que vinham acompanhando ele ao longo do tempo. Acho que é uma atitude absolutamente bacana essa, é muito interessante da parte dele, porque é uma maneira de você ajudar aqueles que sempre estiveram do teu lado, seja qual foi o cachê que ele pôde pagar naquele momento, né? Dentro dessa fala sobre a técnica, eu queria lembrar aqui da ausência de um amigo nosso que passou pela escola, Rodrigo Gago Galdino. Eu lembro muito bem dele, eu lembro da dificuldade dele dentro da escola num certo momento. Lembro de ter falado do Camilo para ele, do Camilo Bonfante, meu filho, porque o Gago queria fazer show na época, estava querendo se dedicar à luz de show. Eu lembro de ter indicado o Camilo para ele, ele foi procurar o Camilo e ele acabou construindo uma carreira e uma trajetória dentro da área de shows, que era o que ele queria fazer. E ele foi morto prematuramente, nem sei as condições agora não vem ao caso, mas enfim, muito jovem, uma perda realmente lamentável quando se interrompe o percurso aí de uma pessoa tão nova, né? Enfim, eu queria homenagear o Rodrigo aqui, lembrando o nome dele, lembrando da trajetória dele dentro da escola, e espero que esteja bem aonde estiver o Rodrigo Gago Galdino. Nossas homenagens aqui do Lighting Studio para ele. Num momento tão difícil, né? De tantas perdas, tanta gente indo embora, tanta gente morrendo, né? Enfim, é uma situação complicada. O dele não teve nada a ver com Covid, mas foi uma perda lamentável também, como todas as perdas, né? Seja de pessoas novas ou de pessoas velhas. Bom, dito isso, vamos seguindo, vida que segue, e passo a bola então para Jess. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Chico, André, João, que está lá no corte. A gente segue aí nessa sequência de vários episódios do Lighting Studio e agora o seminário de iluminação. Eu queria lembrar que o Lighting Studio está disponível nas plataformas em formato podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, trazendo duas novidades. Ontem, o Serrone participou de uma roda de conversa sobre cenografia contemporânea no grupo teatral do SESC, que pesquisa a criação e formação
de cenografia. Perdão, eu estou um pouco também reflexiva aqui. Amanhã, às 15 horas, o Fábio Retti, que passou aqui no Lighting Studio, vai conversar com o Paulo Ornélias, que é operador de luz no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em live no Instagram do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Deixei disponível no campo do chat essas informações. E, como sempre, destacando que sempre tem canais, e eu vou disponibilizar informações no chat, que estão fazendo trabalho sobre Pode ir, João? Vamos. Tivemos alguns problemas técnicos aqui. Voltamos agora com os problemas corrigidos. Esperamos, né? Esperamos. Vou apresentar o nosso convidado. André Carreira é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Departamento de Artes Cênicas e no Programa de Pós-Graduação em Teatro. É diretor do Grupo Teatral Experiência Subterrânea de Florianópolis. É autor dos livros Teatro de Invasión, La Ciudad como Dramaturgia, Documenta Argentina, Teatro de Rua, Uma Paixão no Asfalto, pela UCPEC, Práticas de Produção Teatral, pela UDESC, O Folder Mareoborder, pela GTS, nome um pouquinho confuso, além de ter atuado na organização de diversas outras publicações. Seu trabalho criativo está centrado na noção de risco físico e na exploração de fronteiras no trabalho do ator. Pesquisa com ênfase no teatro, na cidade e também nos procedimentos de atuação na cena contemporânea. André, obrigado por estar aqui hoje com a gente, para conversar um pouco. Para quem está nos acompanhando, só explicar, a gente enviou para o André Carreira 3 entrevistas que a gente fez aqui no histórico das diversas que tiveram no canal, que foi a do Maneco Kinderé, a da Marisa Bentivegna e da Yara Rocha, mas ele já me falou que ele assistiu outras, né? Esteve presente em outras, esteve acompanhando várias das entrevistas que a gente fez. E a gente mandou 3 tópicos centrais para a gente conversar no dia de hoje, que seriam a questão do processo criativo, da metodologia de trabalho e a questão da pesquisa em arte. Acho que para a gente começar, André, vou passar a palavra para você. Você trazer um pouco algumas das suas primeiras percepções a partir do material que você viu, que questões te suscitaram, e aí a gente vai trocando e vai conversando. Tá bem, muito obrigado. Eu queria agradecer muito o convite, Francisco, Jéssica, o João, que as pessoas não sei se estão vendo pelo YouTube, o Guilherme. Guilherme é uma pessoa que eu respeito muito o trabalho e que tenho tido a oportunidade de fazer alguns encontros, né, aí na SP. Então, fiquei muito agradecido do convite, de poder conversar com pessoas que estão interessadas num tipo de abordagem, digamos, que é um pouco centrada na técnica, mas conhecendo o perfil do trabalho do Guilherme, sei que também há uma atenção para a questão da poética da luz e da elaboração de um campo estético, e isso me interessa muito pensar de vários lugares. Eu sou um professor, o Francisco falou não sei se te chamam de Francisco ou de Chico, mas normalmente Pode de Chico. Uma coisa formal, um canal, né? O Francisco Moreira Turbinani. Então, eu sou professor na universidade, também dou aula num programa aqui, nesse currículozinho, por alguma questão não está, que é o Programa Nacional de Mestrado Profissional para Professores de Arte,
que é um programa que eu tenho muito carinho, é uma rede nacional com 15 universidades, e só entra professores da escola pública da educação básica, então é um programa bem bonito, e sou diretor, né? Eu trabalho com direção e monto espetáculos com várias companhias. Aí em São Paulo trabalhei com As Graças, em Ribeirão Preto com Engasga Gato, um grupo que eu não sei se continua atuando em São Paulo, chamado Bolinho, ou seja, muita gente no Nordeste e tal. E meu grupo, que você mencionou, que eu sou diretor do grupo, no ano passado, antes da pandemia, a gente decidiu seguir rumos separados, sem nenhuma briga e tal. A gente simplesmente decidiu que era uma atividade grupal que já tinha muitos anos, muito, e que a gente... Então, não dirijo mais o grupo, apesar de trabalhar com uma das atrizes do grupo no último espetáculo que eu fiz. Uma das coisas que me interessou, vendo o material das entrevistas e vendo as discussões que o canal propôs, óbvio que tem muitas coisas que me provocou pensar como diretor, né? Sobretudo, pensar a questão da relação entre direção e iluminação. Mas sei também, e meio que estava me propondo começar pela questão de refletir um pouco sobre a pesquisa em arte e tentar chegar aí como que as pessoas que trabalham com a técnica podem pensar a pesquisa em arte, podem se inserir na pesquisa em arte. Lógico que me interessa muito discutir com gente que trabalha com iluminação, como também com som, pensar a relação entre a direção e esses processos, né? Evidentemente, a gente tem um padrão que circula muito tradicionalmente no teatro, são serviços anexos à órbita da direção. É óbvio que um iluminador na estatura do Guilherme não trabalha dessa maneira, mas assim, no grande conjunto da nossa tradição, todo mundo trabalha para duas pessoas, né? Que geralmente são homens, o diretor e o autor, né? Então, o resto fica todo mundo circulando ao redor. Essa é uma grande tradição do teatro, e acho que todos os dias que a gente puder discutir, colocá-lo em crise, é uma maneira de contribuir para que o teatro se renove. Não só pela questão da centralidade, também pela questão falocêntrica, de gênero também, que são lugares ocupados majoritariamente por figuras masculinas e com pensamento também, né? E não quer dizer que a gente vai acabar com os diretores, eu pelo menos pretendo ficar aqui um tempo trabalhando, mas acho que é preciso produzir energias que descentrem esses lugares e os técnicos e as técnicas, obviamente, sofrem bastante nessa dinâmica centralizadora. Então, acho que isso é uma questão importante, mas acho que eu me propus começar, fiz algumas notas, pensando na questão da pesquisa, que eu acho que seria a coisa mais esquisita, extraterrestre, para a gente pensar quando a gente fala assim, vamos conversar com técnicos e técnicas, e eu vi algumas materiais que estão na rede, e você vê muita gente jovem, né, que está experimentando e tal. Então, eu acho que o Chico e o Guilherme e a Jéssica podem ficar à vontade para me corrigirem o rumo que eu for tomando, e aí eu trabalhar mais em cima da expectativa que vocês têm, porque vocês conhecem mais o público que está, porventura, assistindo a gente. Uma das coisas que eu acho que é interessante, e eu falei rapidamente antes, quando a gente estava fora do ar para o Chico, é que eu acho que a coisa mais importante com relação à pesquisa é tentar situar que a pesquisa em arte só tem sentido se ela tem impacto nos processos de criação. Ou seja, é óbvio que não estou falando que toda pesquisa em arte tem que ser aplicável rapidamente. Eu faço uma pesquisa e descubro algum material que todo mundo pode usar. Mas, assim, é muito comum que entre a universidade e o mundo criativo exista como uma separação. Então, aquelas pessoas que estão na universidade, elas fazem pesquisa e tem as que criam. Evidentemente, isso não é verdade, absolutamente, porque, bom, eu sou diretor, o Antônio Araújo, que a gente sabe, é um professor também, é diretor e professor na universidade, forma a gente como professor, e a gente pode fazer uma lista grande. Também é verdade que a Universidade Brasileira ela é um abrigo muito legal para muitas artistas e artistas
da cena e de outras áreas que trabalham como artistas, como diretoras, atrizes, diretores e que dão aula. Por quê? Porque é um lugar não é só de sobrevivência financeira, mas é também de contenção e de espaço de pesquisa, de liberdade para pesquisar. Bom, a palavra liberdade não está de moda no Brasil, mas a universidade ainda é um lugar de fluxo bastante democrático, né? Ninguém tem dá ordem para ninguém, então tem um espaço muito fluido de compartilhamento. Bom, voltando à questão específica da pesquisa, ou seja, qual é o papel da pesquisa na universidade, em todos os níveis, na graduação, na pós-graduação? A pesquisa tem um sentido de empurrar os limites do que a gente sabe e pensa da nossa arte para adiante. Não sei se para adiante, porque não é uma questão de progredir, é uma questão de ir para as suas fronteiras. Tá bem? Então, não é um para adiante, pode ser para qualquer lado. Mas, assim, a pesquisa tem um papel de botar em crise o conhecimento que a gente tem. Então, algumas pessoas, infelizmente, acham que pesquisa é para juntar informação e organizar. Mas a pesquisa, principalmente, no nosso campo, sobretudo, é para botar em crise, é para abrir espaços novos de reflexão, para discutir conhecimentos que estão estabelecidos e estão estabilizados, e que se reciclam, às vezes, de uma maneira persistente. Então, pesquisa em arte significa botar em dúvida saberes que nos ensinaram e, muitas vezes, o que a gente ensina. Um outro aspecto importante é que a pesquisa ela deveria ter um impacto muito direto na prática da sala de aula. Então, assim, é muito estranho que alguém faça uma pesquisa em atuação, mas entra na aula e tem uma ementa no programa que é dar um modelo de atuação, que é o modelo do século XIX. E aí ela vai lá e dá aula, porque o aluno precisa aprender aquela coisa que já... Então, ele, assim, do meu ponto de vista, deve haver um diálogo muito grande entre a pesquisa mais sofisticada que se possa fazer no campo da graduação e da pós, mas isso deve ir diretamente para a sala de aula. Eu não acredito muito que a pesquisa é um momento, quando você já tem um conhecimento acumulado, você publica um livro e começa a transformar aquilo em material didático. Acho que não. Acho que a pesquisa ela deve dialogar de maneira muito estreita com a sala de aula. E não é só na universidade, pode ser numa escola técnica, numa escola de formação técnica que prepara artistas que não têm ambição universitária. Mas, assim, o desafio para os professores e professoras pesquisadoras é encontrar a ponte justa de fazer esse diálogo, porque tampouco é um diálogo fácil, porque você pode ter algumas ideias muito legais no seu laboratório de pesquisa, com o seu grupo de trabalho, e não encontrar a forma correta de dialogar com um grupo que não é parte da pesquisa, que são teus alunos, né? Você não vai chegar lá e impor para eles, estou pesquisando aqui o arco da velha da atuação, da encenação, e vocês têm que aprender aquilo que eu nem sei ainda, não é tão simples, mas é um desafio, quer dizer, como fazer o trânsito entre uma coisa e outra. Para dar um exemplo, eu tenho um laboratório de pesquisa desde 2007 sobre atuação. Então, o que eu busco fazer? Com que os meus alunos que estão fazendo pesquisa comigo todas as semanas, que estão pesquisando formas de atuar contemporânea, visitem as aulas, dialoguem com os alunos da graduação, façam alguma atividade junto, ou seja, que crie um fluxo. Acho que essa ideia da pesquisa também tem um outro elemento bem interessante, que eu acho que quem fez alguma das entrevistas, eu vi exatamente isso, eu achei muito bonito, que é a ideia assim, eu aprendi com fulano que me deixou entrar na cabine de luz. Aí eu fiquei lá fazendo pergunta, e aí eu fui vendo. Bom, a universidade é uma coisa esquisita, as escolas, de modo geral. Por quê? Porque na nossa tradição de artistas, a ideia de que você se matricula numa escola com um grupo de gente, tem aula com uma professora ou um professor, é muito nova, porque nós temos, sei lá, muitíssimos séculos já de prática cênica, e a gente só tem, vamos botar aí, 200 anos de escola de teatro. Então, o teatro foi feito sempre sem escola. Foi feito de gente se juntando, aprendendo com alguém,
que era o mestre que dava com a vara na mão, se você não fazia bem. Mas, assim, era através do tutorial, não do tutorial do YouTube, da forma tutorial. Você tem um tutor que te conduz no processo de experimentação e prática. A universidade, que é eu não estou renegando da forma da escola, ela é legal também, mas ela pode tentar combinar isso. O que combina essas duas tradições é a pesquisa. Ou seja, você fazer pesquisa na universidade formando grupo e criando dinâmicas tutoriais, onde todo mundo aprende, todo mundo inventa. Porque não é um professor que pesquisa, essa pessoa que está pesquisando, ela aprende muito das pessoas que estão fazendo com ela. Então, eu estou lançando um livro com meus alunos e alunas, agora dentro de um... Ele está pronto, mas com a pandemia a gente não vai lançar ele por enquanto, que é um livro relato de muitos anos de pesquisa. E tem o nome de todo mundo, mesmo quem não escreveu no livro, porque essa autoria, obviamente, tem a ver com todo mundo que esteve na sala de ensaio desde 2007 até 2020, quando a gente terminou. Todo esse tempo, são pessoas que estão botando dúvida. Então, esse é um aspecto bem importante do processo de pesquisa, né? A gente que é pesquisadora, entender que a pesquisa é um lugar onde a gente está aprendendo com quem não sabe também. O que é legal isso, aprender com quem não sabe tudo, que são o grupo de trabalho. Um outro aspecto importante é de relacionar a pesquisa com o ensino, é que então você não só bota em crise a forma de ensinar e renova ela, ou faz ela respirar, como você provoca no grupo de estudantes um impulso de saber além daquilo que nos ensinam. A pesquisa é uma forma de construir conhecimento. E isso é importante, porque um artista... E eu vou falar dos técnicos como artistas, num certo sentido. Eu sei que não posso generalizar, mas sei que estão muito... Ou seja, de pessoas que criam porque tem a necessidade de não repetir, por exemplo. Acho que esse é um lugar legal, e esse é um lugar de pesquisa. Então, a pesquisa não precisa ser acadêmica, no sentido formal do termo, de escrever nós pensamos, no plural, sabe? Como se fôssemos uma espécie de monarquia do conhecimento. Não. Pesquisa é uma ação de perguntar ao conhecimento que você tem como o que daquilo pode ser transformado. Isso é o ato da pesquisa, ele se baseia na capacidade de fazer perguntas. Tem uma frase de um pesquisador que eu acho que todo mundo conhece, né, que já morreu, mas que é o Einstein. O Einstein diz uma coisa muito legal. Ele diz assim: a resposta para um problema é muito menos importante que a elaboração de uma bela pergunta de problema. Por quê? Porque a resposta, você descobrir um problema e formular ele como problema, alimenta muitas mentes. A resposta não alimenta todas as mentes, ou seja, muita gente pode ter respostas distintas para o mesmo problema, mas ser capaz de apontar o problema e dizer, puxa, temos que pensar em tal coisa. Sim? Ou seja, dou um exemplo bem banal que tem a ver com técnica. O Mr. Sony, que já faleceu, que era o fundador e dono da empresa Sony, no fim dos anos 70, botou um problema para a equipe dele. Diz assim, eu quero andar no parque ouvindo música e não quero ouvir rádio. E aí os engenheiros da Sony ficaram tentando descobrir uma forma de fazer o velhinho escutar música, inventaram o Walkman. Então, ele botou um problema, ele não tinha resposta, mas ele teve um problema para ser trabalhado, e uma equipe funcionou ao redor de um problema criativamente. E, de verdade, o Walkman é a origem de muitos devices que a gente usa hoje em dia, porque da fita cassete foi para a memória, foi para não sei o quê, foi para a imagem. E se a gente pensar bem, o celular está lá no Star Trek, mas também está no Walkman. Então, assim, existe uma coisa interessante que é propor problemas, né? Então, a pesquisa basicamente nasce de um artista que propõe um problema. E outra coisa interessante é que o bom da pesquisa em arte é que a gente pode errar muito, porque não morre ninguém com os erros da pesquisa em arte. A gente pode errar com uma certa liberdade. E é óbvio que eu não estou valorizando aquelas pesquisas que, digamos, que fizeram um caminho torto
Mas, assim, os fracassos na pesquisa em arte são sempre alimento de um outro processo de pesquisa. Então, não há nenhuma métrica muito definida para a gente dizer que uma pesquisa em arte não serviu. Ela vai servir quase sempre, desde que ela esteja fazendo algo que eu acho que é fundamental, empurrando a fronteira do conhecimento para um novo território. Ou seja, quebrando aqueles conhecimentos que estão estabelecidos, estão normatizados e cumprem um certo papel de hegemonia. Então, a pesquisa tem esse sentido. Agora, por que uma pessoa que está fazendo iluminação deveria ter interesse em pesquisa? Aqui essa é uma pergunta que eu fiquei me fazendo vendo as entrevistas, né? Primeiro, porque se a pessoa entender que a pesquisa não é feita por quem sabe muito, senão por quem pode fazer boas perguntas, né? Um pesquisador, obviamente, uma pesquisadora resolve problemas porque conhece alguma coisa, certo? Então, assim, uma pessoa que não sabe nada de iluminação e de eletricidade vai ter muito poucas possibilidades de fazer perguntas legais para a questão da técnica da iluminação. Então, conhecimento é básico para você elaborar perguntas de ponta. Mas você não precisa ter todo o conhecimento. Você precisa ter inquietação de fazer boas perguntas. E aí tem uma coisa que talvez interesse também, é que eu posso fazer uma diferenciação entre pesquisar e estudar. Estudar é quando você não sabe nada, e quer saber. Então, tu vai estudar. Vou botar um pouco de luz aqui para ver que está anoitecendo. Então, estudar é uma prática que significa juntar informação para produzir um conhecimento que você está tentando se aproximar dele. A pesquisa, ela parte de um conhecimento prévio, algum tipo de conhecimento. Porque as boas perguntas nascem de dúvidas sobre algum conhecimento realizado, mas não confundir isso com ter absoluto conhecimento do material para poder pesquisar, porque existem muitos níveis. Uma outra coisa importante na pesquisa é que uma boa pesquisa tem gente que tem muita formação, só funcionam grupos de pesquisa bem mesmo quando você tem a pessoa que tem muita formação e a pessoa que tem pouca, junta, porque tem perguntas que você deixa de fazer porque você está maduro, porque você sabe muito, porque você leu muito. E aí tem a pergunta da pessoa que sabe menos, que cria o espaço de entrada para uma reflexão coletiva. A pesquisa não se faz absolutamente sozinho. Você diz, mas eu estou na pandemia, faço pesquisa em casa. Faz, mas você tem que abrir o Google, você tem que ler materiais de outras pessoas, e uma boa pesquisa, você bota ela em xeque, você apresenta ela para os seus parceiros e diz assim, cara, eu tenho tal ideia, você acha que tem sentido? Porque pesquisa é um ato social de construção de conhecimento. Por isso é que as universidades, desde o século XVIII, fazem congressos. Os congressos, as pessoas acham, e a atual administração do Ministério da Educação brasileira talvez pense isso com muita ênfase, que os congressos são lugares para as pessoas fazerem vida social. Mas os congressos científicos são práticas, esses encontros, são lugares onde você vai mostrar o que você pesquisou para as pessoas discutirem, questionarem. Então, uma boa pesquisa não é aquela que tem verdades inquestionáveis. Isso não é boa pesquisa, isso pode chamar um texto religioso. Um texto de pesquisa é aquele que alguém pode discutir, porque a ciência é questionável. Alguém diz, não, isso que você está dizendo, olha, eu fiz um experimento parecido, não funciona. Isso que, por exemplo, eu pesquiso atuação e falo muito de atuação de estados. Atuação no aqui e agora. E deve ter umas 20 pessoas que vão dizer para mim, não, mas esse conceito não é legal, porque isso não é claro, porque tem fulano que já fez isso em tal época, porque o mais... Né, então, pesquisa é a colocação em crise do próprio pensamento que está sendo formulado, né? Então, é muito importante para quem faz pesquisa, por isso é que é importante escrever. As pessoas também têm uma visão, olha lá, o cara escreve que é para ganhar uns pontos, uns pontinhos no currículo Lattes, então ele vai ficando cheio de medalhinha, não sei o quê. Primeiro, isso é uma mentira, porque o currículo Lattes não dá ponto para ninguém, mas a questão é, não se publica para ser famoso, ainda que as pessoas que publiquem podem ser mais conhecidas. A gente tem que publicar para que alguém possa dizer, isso que você escreveu está errado.
Olha, por exemplo, um exemplo bem simples que talvez ajude a gente a pensar junto. Nós temos uma discussão na historiografia brasileira muito profunda. Quando começou o teatro moderno brasileiro? Então, o teatro brasileiro começou com o TBC e a geração dos imigrantes que vieram, ou começou antes? Então, essa é uma discussão. Os pesquisadores, vários deles, importantes pesquisadoras, têm tentado, e não tem acordo, tem gente que pensa uma coisa, tem gente que pensa outra, aparece um documento, diz, mas olha, era moderno em tal época, como é que você vai falar só do Nelson Rodrigues? E assim sucessivamente. Então, a pesquisa em artes é isso. E uma outra coisa importante é que eu acho que isso é mais para os pesquisadores que já estão consolidados e estão fazendo pesquisa financiada, é tentar descobrir como as nossas perguntas não devem responder só às nossas inquietações pessoais. Elas devem ser parte de um ambiente, de uma necessidade. Por exemplo, eu acho que o Guilherme, o Ivo lá na UDESC, acho que tem muita gente fazendo, né, vocês, fazendo esforço para fazer campo de pensamento profundo sobre a iluminação. Ou seja, produzindo uma ruptura importante, em vez de vamos aprendendo e cada um vai se virando, né, numa linha tradicional, cada um vai se virando, quem tiver mais sorte, alguém vai fazer um mestrado na Alemanha e vai aprender umas técnicas que a gente não conhece ainda e tal. Em vez de fazer isso, vão criar campo de pensamento. Então, a pesquisa é isso, produzir esse mecanismo. Por isso, esse canal e esse seminário que bota a gente, que eu notei que a gente que não tem formação universitária, que está trabalhando com luz, com pessoas que têm, produz essa tensão que eu acho que é um dos elementos fundamentais, onde os artistas e os técnicos podem, de alguma maneira, apontar para o pesquisador e dizer, olha, mas você podia estar pesquisando tal coisa, né? Porque me ajudaria na minha prática. Então, tem uma coisa de demanda que eu acho que como eu diria, molestar, incomodar, provocar no pesquisador a necessidade de dar respostas a coisas concretas. Porque é um risco quando a pesquisa fica flutuando numa nuvem conceitual e não cria raízes, alguns tipos de raízes. Eu não estou dizendo que toda pesquisa tem que ser aplicável rapidamente à sala de ensaio ou à sala do teatro, a coisa. Mas como é que essas duas coisas vão dialogando? Porque o sentido da pesquisa é modificar a prática, como o sentido da prática, é importante para a prática reconhecer o que a pesquisa pode colaborar com ela. Então, aí tem um território misto. E, por último, nessa primeira parte, eu não sei se eu estou me alongando muito, você me fala, tá, Chico Guilherme, que é que eu acho que a gente também pode quebrar, reconhecendo que existe um tipo de pesquisa que é feita na universidade, que as pessoas chamam de acadêmica, e isso dá um peso muito forte, assim, a pesquisa acadêmica parece uma coisa velha, estruturada, cheia de normas, etc. E depois está aquela que a gente chamaria de pesquisa artística, né? Então, assim, para ser sincero, depois dos anos 60, todo artista que fala do seu trabalho fala assim, não, minha pesquisa nesse momento é tal coisa. E a palavra pesquisa, ela, em algum sentido, ficou assim, imposta como parte do nosso jargão. Quando a gente quer falar, eu estou fazendo um trabalho nessa direção, a gente costuma usar o termo pesquisa. Não acho que isso seja um problema, é só para a gente entender que existem formas e formas de pesquisa. Existe aquela que a gente chama de pesquisa, que quer dizer o que eu estou tentando produzir com o meu processo criativo. Depois existem aqueles artistas que não são professores universitários, mas que organizam o seu processo criativo e encontram formas, além da obra, de falar da obra, de fazer como um mundo ao redor da obra, e transformam essa pesquisa do ateliê ou da sala de ensaio também em documentos. Os grupos, nos anos 80, começaram a fazer muito isso, a consolidar documentos, que são como fontes muito interessantes para outras pesquisas, e depois estão as pesquisas mais acadêmicas, no sentido de que são mais organizadas e estruturadas e circulam por um tipo de circuito. Cada vez mais a universidade amadureceu para saber absorver essas pesquisas de todos os tipos. Mas são tipos diferentes. Elas não têm valores diferentes, elas são formuladas de maneiras distintas. E cada uma delas cumpre seu papel muito concreto dentro de determinados circuitos socioculturais.
e podem se misturar. Ou seja, a minha geração, bom, o Thor vai dizer, se eu falar a geração minha do Thor, ele vai dizer que ele é mais jovem, e é verdade. Mas, assim, a minha geração, Maria Thaís, eu posso aí dizer, alguns colegas da minha idade, que a gente ajudou também a fazer essa pressão, porque nós viemos da cena. Antes de eu fazer o doutorado, eu dirigia, então a direção entrou. Então a minha pesquisa está muito perfurada por isso, e eu posso ter uma lista enorme no Brasil. Então acho que esse é o elemento da pesquisa. E posso concluir com uma coisa? Vocês têm que me dar um sinal, porque... Não, eu estou esperando você concluir, porque daí tem coisas que suscitam questões. Tá bom. Eu só vou falar, então, uma última coisa, porque tem a questão da metodologia, e acho que aí eu dou aula nesse curso de mestrado para professores, e a minha disciplina chama Metodologias de Pesquisa. Por quê? Porque eu sei que existem muitas possibilidades de formular maneiras de abordar uma pesquisa. Então, há uma gama enorme de possibilidades de metodologias que dão a gente possibilidades de descobrir para cada objeto uma forma de chegar ali. Então, mas há algo que é muito comum em todas essas metodologias, é a necessidade de fazer registro da experiência. Ou seja, se você não tem interesse de ter anotações, ter dados anotados, ter fontes, sabe, ter uma espécie de fonte onde você pode voltar a recorrer, ou você pode trocar, olha, eu tenho essa referência de textos, eu tenho esse conjunto de sites que eu visitei. Então, sim, um elemento comum a todas essas pesquisas, que eu acho que todo mundo que tem um pouquinho de desejo de pesquisa é aprender a construir maneiras de tomar nota, de construir documentos, que podem virar livros e artigos, mas que em princípio são como mapas pessoais para a organização do próprio pensamento. Acho que esse é um elemento muito, muito importante. Por exemplo, uma iluminadora que está fazendo, poderia tomar nota de como fez, como é que foi armada a luz. Trabalhei com tal diretor, ele faz a luz dessa maneira, ele tem um plano, ele não tem plano nenhum, ele fica embaixo das varas pedindo luz, sabe? Como é que é o processo, por exemplo? Acho que isso... Então, a anotação é uma coisa importante. Acho que por aqui, posso parar por aqui, daí vocês não me disseram para parar, eu sou viciado em palavras. Vamos lá, Chico, começa você, aí eu levanto as minhas questões depois. Eu fui anotando um monte de coisa que no final acho que eu posso retomar, mas vou jogar uma questão que você acabou até falando, André, mas que eu acho que, olhando para todas as entrevistas do Light Studios, essa perspectiva da pesquisa enquanto criação, então, né, do artista que pesquisa e que entende a metodologia de trabalho como uma forma de pesquisa, me parece que ela é um campo, justamente porque ela empurra os limites do saber, ela é um campo para essas iluminadoras e iluminadores, me fugiu a palavra, mas trazerem para si a sua formação. Então, ela é um recurso de autodidatismo muito forte, porque você inicia processos onde muitas vezes você não sabe como você vai iluminar aquilo, e a partir desse lugar de levantar perguntas sobre como lidar com esse material, como lidar com essas questões, você vai descobrindo coisas, e você termina esses processos criativos sabendo coisas que você não soube antes, né? Então, me parece que em algumas das pessoas que passaram por aqui, existe uma relação entre a pesquisa como metodologia de trabalho e o autodidatismo. O autodidatismo passa um pouco pela questão da pesquisa. Queria saber como você vê isso. E outra coisa é como você vê que a questão da pesquisa na iluminação, na relação com os materiais. Para a gente, isso é uma questão muito, muito presente, como o material, né, pensando no material como a fonte, as fontes, os recursos que se usa para iluminar,
como disparadores de pesquisa. Não sei. E se o Guilherme tiver outras questões para colocar. Não, acho que vamos por partes. Tá bom, vamos por partes. Tem uma que talvez se relacione com isso, André, com a primeira questão do Chico, é se a gente, como ele fala da pesquisa que o iluminador, a iluminadora se coloca ao estar dentro de um projeto e desenvolver o seu projeto de encenação, e a pessoa tem que desenvolver seu projeto de iluminação, se isto em si já pode ser colocado como uma pesquisa, porque digamos que você tem uma pergunta básica ali, que é como eu ilumino esta cena? O que qualidades de luz eu coloco ao longo desse espetáculo? Como que eu conecto algo com uma coisa com a outra? Como que eu construo uma trajetória para essa luz acontecer ao longo da peça? Quer dizer, tem uma série de perguntas que vão sendo feitas aí. Se isso em si já poderia ser considerado uma atitude de pesquisa, e o que consolidaria talvez essas descobertas seria daí o que você chama dos cadernos de um texto que de repente daria conta dessas indagações. Eu acho que um pouco tem a ver com o autodidatismo como formação, mas o quanto... Depois eu tenho outras perguntas, tá? Mas vou parar por aqui. Então, olha só, eu acho que para a gente pensar, né? Porque assim, de verdade, no mundo, na vida real, os processos são tão múltiplos e tão diversos que toda vez que a gente tenta botar nome neles e explicar eles de uma maneira muito concreta, a gente acaba cometendo muitos erros. Mas, então, todas as pessoas que estão vendo isso aqui, eu vou dizer, estou falando do ponto de vista de tentar pensar didaticamente como a gente pode situar algumas coisas. Então, não estou normatizando uma ideia, mas eu faria uma diferença básica entre você estar numa sala, trabalhando com uma iluminação, e aprendendo empiricamente, tentando, explorando materiais e absorvendo informações que estão circulando, né? Porque a diretora, o diretor vão te dando coisa, porque você está tentando resolver um problema. Eu acho que aí temos um processo basicamente marcado por uma formação autodidática, ou seja, onde você tem capacidade, e isso não é todo mundo que tem, evidentemente, mas uma capacidade de organizar teu próprio processo de aprendizagem e reconhecer que você está aprendendo, porque algumas pessoas elas não fazem esse processo, elas podem se confrontar a ver coisas acontecendo, respondem às demandas, mas voltariam a responder demandas semelhantes sem ter, digamos, uma ruptura com aquilo que sabia. Depois temos muitas pessoas que vão aprendendo e vão sugando como uma esponja o conhecimento e vão se modificando e vão construindo capacidade de resolver, de antecipar, inclusive, os problemas. E aí também temos, dentro desse conjunto de pessoas que não só fazem esse segundo processo, que é absorver, entender e se transformar, mas têm consciência de que estão se transformando. Então, acho que tem uma diferença. A pessoa, quando ela tem consciência de que ela descobriu a forma como ela aprende, ela está desenvolvendo o que o Chico chamou de processo autodidático, que eu acho que é diferente de uma pessoa que acumulou informações. Tem gente que aprende. Você diz, como é que você aprende? Eu aprendo, não sei. Ela tem uma versão, tem uma teoria de si própria. Eu acho que isso é um lugar. O que eu acho que é estimulante é falar para jovens iluminadores e iluminadores fica atento para entender como é que você aprende, porque isso é o embrião de um campo de pesquisa. Porque quando você está atento ao teu processo de aprendizagem, você começa a ter estímulo para ter mais perguntas. Eu vou dar um exemplo que é banal, mas que há muitos anos o CNPq criou um programa chamado PIBIC, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. Tá. Depois de muitos anos, eu era estatístico, que foi um dos que criou. Uma estatística é mentira. A gente fez olhamos nos planos e a gente viu que havia uma tendência incrível de que os meninos e as meninas que passavam pelo PIBIC se transformassem em mestres e doutores. Por quê? Porque eles começavam a descobrir como aprendiam e como fazer pesquisa lá no começo, e isso cria uma dinâmica. Então, as pessoas nem sempre, quando estão
fazendo PIB que têm noção de que estão se transformando em pesquisadores e pesquisadoras. Não tem tão claro, ganham a bolsa, estão dentro de um processo, gostam, tal, mas na medida em que a pessoa vai entendendo como aprende, ela também desenvolve mais capacidade de fazer perguntas e entra aí, eu acho que no território de pesquisa. Ela pode transformar-se numa pesquisadora ou não, isso também, porque é uma escolha, né? É uma escolha no lugar. Você pode simplesmente dizer, não, eu sei fazer luz, eu atendo todas as demandas, mas é até aqui que eu quero chegar, e cada um gosta do que gosta. Então, o autodidatismo, acho que é um processo que diz respeito à capacidade da pessoa começar a descobrir que está aprendendo, porque aí ela dá E quando ele ou ela não só fazem esse processo de descobrir como aprende, mas conseguem começar a juntar material, a tomar nota, a criar um arquivo, então ela entra num outro território. Então, por exemplo, quando os diretores falam de pesquisa, as diretoras falam de pesquisa, os grupos, a gente vai ver que essas pessoas têm acúmulo de materiais, de referência. Não é só que elas entram numa sala e ensaiam, elas vão criando como uma rede de materiais, elas são capazes de tecer algumas hipóteses. Então, eu acho que está relacionado, mas não é igual. Grosso modo, tá bem? Agora, outra coisa que eu acho importante nesse aspecto que vocês dois trataram é que, assim, para você dar esse salto, esse passo, que não é um passo de progresso, é só uma diferença de atitude, é muito importante que quem está fazendo iluminação, eu poderia falar fazendo outras coisas no teatro, atuando, não se coloque sempre a serviço da direção, a serviço do texto. Ou seja, tente criar um diálogo, e não é uma questão pessoal. Eu não aceito o que o diretor me diz. Não, tentar se colocar no lugar não de uma pessoa que responde a demandas, senão que, a partir de uma demanda, propõe outra demanda, propõe outra coisa. Não só propõe soluções. Eu acho que, e para mim, isso é politicamente muito importante. O ilustrador não é uma pessoa para propor soluções. Eu acho que alguém já me disse que é o diretor. Então, acho que, óbvio que isso também não é tão simples, as relações são complicadas, são muitos anos em que os diretores são donos do cercadinho, então não é simples, mas é possível animar uma atitude distinta, romper com a ideia da servidão, que o teatro tem muito, né? Quer dizer, os atores e atrizes muitas vezes dizem, não, eu faço tudo pelo meu público, eu estou a serviço do personagem, e isso é uma coisa muito negativa para o espaço criativo de pesquisa. Porque se você está a serviço do teu público, a primeira coisa que você não vai fazer é inventar nada novo, né? Porque o público não está procurando nada novo, de um modo geral, porque não é o lugar. O público tem que ser enfrentado com a proposta do iluminador que faz alguma coisa que é inusitada, do ator que rompe a fronteira. Então, eu relaciono as duas coisas, mas eu não acho que seja só uma mesma, mas também não acho que seja acumulativa, entende, Chico? Assim, isso vai dando passo a passo, são processos mais conturbados. Agora, a questão do material... Coisa, né? Não são a mesma coisa. Isso, não são. Até porque isso dá liberdade às pessoas falam assim, eu não tenho o menor interesse em pesquisa, eu gosto de resolver problema, me bota um problema na mesa, eu resolvo, não quero pesquisar. Então, são lugares distintos. E você falou dos materiais, e acho que tanto a luz como o som no teatro, eles são assim, uma coisa muito particular, né? Porque eles são as linguagens de cena que têm uma conexão muito forte com o desenvolvimento tecnológico e com a possibilidade de experimentar com coisas que não são nem ideias no sentido do que se diz, nem com o corpo no sentido do impulso, mas eles implicam em tudo isso. Então, acho que a gente tem pouca exploração nesse sentido, do modo geral, na América Latina. Acho que tem, vai ficar meio besta, mas o Guilherme é, obviamente, uma expressão disso, mas com as limitações óbvias que o país oferece, né, porque o Guilherme já trabalhou
na Europa e sabe que entrar num teatro em Frankfurt ou Berlim, você... me lembro de um estágio que eu fiz, que há muitos anos, que eu entrei numa sala em Frankfurt, o cara tinha um aparelhinho, isso deve fazer uns 20 anos, e fazia assim, tim, e o refletor mexia. Eu falei, ferrou, a gente está fazendo fogo com pedra ainda, porque tinha um console pequenininho que mexia as lâmpadas. Então, a gente tem, evidentemente, não é que não exista tecnologia no Brasil, é que ela não é acessível a todos os lugares, ela não, né? Então, você... Uma vez também estava fazendo um espetáculo em Connecticut com o meu grupo de teatro, a gente fez uma apresentação lá e no teatro de uma universidade pequena, pequena não, grande, mas um teatrozinho da universidade, e tinha 1000 refletores, 1000 pontos para ser usado na cena. Eu precisava de 12, estava super feliz, eu tinha 1000. E tinha uma gerente de 18 anos, que era gerente de iluminação, entende? Então, assim, essa realidade para nós não é cotidiana, apesar de a gente ter aparatos tecnológicos sofisticados no Brasil, mas acho que é sempre um desafio, e eu acho que é um desafio legal, porque o que eu não vi muito ainda foi as pessoas que pensam luz produzirem desafios para a construção da cena, no sentido de estarem propondo para o diretor, nos ensaios, ou para a diretora, elementos luminotécnicos, elementos tecnológicos que estão não a serviço de uma imagem que a direção já tem, mas podendo provocar uma imagem que ninguém tinha ainda. Eu acho que esse é um desafio, mas esse também acho que tem a ver com a barreira das nossas capacidades, porque eu não posso ensaiar normalmente numa sala que tenha o aparelho técnico totalmente disponível, ou não tem os técnicos, né, não estão disponíveis. Então, a gente tem limitações, mas assim, eu gostaria, em um par de vezes eu tive a oportunidade de poder participar de um ensaio em que era um ensaio, no sentido mais simples, a peça não existia, mas tinha uma estrutura de luzes provocando os atores para começar a ensaiar no terceiro ensaio. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente trabalha pouco, que é como a tecnologia pode cortar o processo criativo de atores e diretores, né? E atrizes e diretoras. Ou seja, como ele pode estar lá no começo, por exemplo. Posso entrar, André? Por favor, fiz uma pausa. Você fez uma pausa dramática aí. Não, quando você fala da tecnologia aqui no país, de fato, ela está presente, mas não na cena teatral. E não na cena de grupo, que é, digamos, o que mais movimenta a linguagem, né? Ela está presente nos shows, ela está presente nos eventos corporativos e tal. Então, de fato, a gente tem... Eu, como transitei muito, e vários outros colegas, e mulheres e homens que já transitaram por esses universos, tem uma entrada no campo tecnológico, né? Mas, de fato, é difícil. Bom, algumas coisas me vêm à cabeça aqui, daí eu tenho uma pergunta. Algumas são mera reflexão, né? Me parece que uma das coisas fundamentais para a questão desta figura da luz, seja ele qual for o gênero dele ou dela, que a produção de um material que seja reflexivo, que seja uma sistematização do seu processo, seja ele o tamanho que for, seja as dimensões que ele tiver, mas isto vai, digamos, de uma certa forma, ajudar a consolidar uma certa trajetória e vai começar a produzir um material que pode tornar o campo da iluminação como um lugar de produção também de pensamento, né? De reflexão e de atrito, ou você usa outro termo, de crise, né? De provocar uma certa crise. Eu acho muito boa essa palavra e acho que o Vertigem trabalha muito nesse campo, né? Da crise. Quando você coloca diferentes pessoas na mesma sala, com possibilidade de interferir na cena, você está provocando uma crise forte na criação, né? Mas eu acho que esse lugar, então, de provocar uma certa hegemonia que está colocada no teatro, quando você, lá no começo, que você fala do diretor e do dramaturgo como as figuras centrais, eu acho que a luz... E daí a minha pergunta vira nesse sentido, por que ainda somos técnicos?
O que falta para que a gente não seja mais considerado técnica? Porque a técnica é colocada como quem faz áudio ou música. Músico não, né? Porque o músico tem outro status, quem compõe, né? Mas quem faz luz, até quem faz cenário. Na própria escola, na SP, quando a gente vai discutir os cursos, são 8 cursos, eu já briguei muito por isso, desisti, voltei a brigar, áreas técnicas. Eu acho que tem um pouco a ver com a questão que o Chico coloca, de que os materiais, você falou disso, não são as nossas ideias e não é o nosso corpo, né? Apesar de serem, estou copiando a tua fala aqui, né? Sim. Mas o fato disso estar para além de nós, parece que nos coloca numa outra condição de criadores, né? Então, diante dessa reflexão e dessa questão que você aponta lá no começo, o que falta para iluminação, ou para quem trabalha com luz, ou para quem pensa a luz? O que falta para sair dessa denominação técnica? Me ajude a achar um caminho para isso. A primeira coisa que eu acho que falta é tempo, porque nós levamos muitos anos e com essa perspectiva de que essas são linguagens acessórias, técnicas, que estão em função... Ou seja, na verdade, se a gente pensar a história do teatro universal, que também nem é a história do teatro universal, porque a gente não fala do teatro africano, não fala de um montão de coisa nessa história, né? Mas, assim, a nossa história do teatro ocidental, ela, durante muito tempo, foi a história de uma arte chamada dramaturgia. Né? A dramaturgia, e os atores e as atrizes, quando tinha atrizes já, mas, assim, é uma coisa secundária. Depois aparece... os atores e atrizes começam a ter uma relevância, finalmente aparece o conceito de direção, no final do século XIX, para o começo do XX, e é aí que a técnica, ela que não é que ela é introduzida aí, mas ela começa a ser tratada de uma maneira, com uma certa especificidade e particularidade, mas mesmo assim, falta muito tempo, eu acho, para ela se transformar, ganhar essa batalha de pertencer ao espaço artístico de uma maneira explícita. Acho que é só uma questão de tradição, de peso da tradição, do tempo, por um lado. E por outro, Guilherme, eu acho que falta, tanto do ponto de vista da atitude de quem dirige, como do ponto de vista das pessoas que estão dedicadas à exploração da linguagem da luz e da sonoridade, e inclusive da cenografia um pouco menos, porque os cenógrafos às vezes são arquitetos, então já tem uma hierarquia, mas descobrir formas de estar no começo dos processos artísticos e ser um vetor dentro do processo de criação, né? Então, eu particularmente tenho muito interesse como diretor, apesar de não ter sempre a possibilidade, adoraria, por exemplo, começar os ensaios com figurinos de ensaio, com iluminação de ensaio, entende? Mas não iluminação, uma luz aqui para a gente fazer um climinha, não. Uma luz que, de partida, a gente já está explorando alguma materialidade, etc. Mas eu sei que nas condições de trabalhos em grupo, e não é muito diferente boa parte da Europa, porque também, apesar de ter uma estrutura muito mais dentro do teatro, como você sabe, os grupos, no teatro de grupo também, nas companhias pequenas também tem pouca possibilidade de fazer isso, né? Então tem pouca, não é coisa só do Brasil. O que acontece é que a gente tem mais teatros com estruturas aqui na Europa, com estruturas mais acabadas, onde você pode explorar um pouco mais. Mas eu acho que o problema diz respeito a isso. Primeiro é o peso da tradição, o lugar que foi reservado para essas linguagens, e o outro também o fato de que os diretores e diretoras não sempre estão antenados para essa ideia de que os iluminadores, os figurinistas poderiam ser forças ativas de uma dramaturgia, ou seja, um lugar de dramaturgos, esse lugar da dramaturgia criada a partir de uma luz e acho que é uma questão cultural de dar essa batalha, de experimentar, junto com a questão técnica, que às vezes você não tem material para fazer. Mas
Mas eu acho que é possível, mesmo quando as condições técnicas, a disponibilidade do artefato técnico não é muito grande, é possível, sim, tentar introduzir a linguagem da luz como elemento que constitua, eu vou dizer assim, no termo de atores atuando, sabe? Assim, como um problema que aparece para os atores. A luz, muitas vezes, aparece para os atores como um problema, porque ele tem que encaixar a energia que ele criou num desenho de luz, que é uma coisa que eu nunca entendi. Nunca, como diretor, como ator, sempre me pareceu horroroso eu ter que encaixar numa luz. Devia tudo estar acontecendo mais ou menos junto. Essa foi a minha sensação. Eu não tinha instrumento para fazer isso. Mas isso determinou que uma parte boa dos meus espetáculos, por conta das limitações que eu enfrento no tipo de trabalho que eu faço, quando eu trabalho em sala, geralmente eu trabalho com luzes muito mais abertas. Para quê? Porque como eu não posso ter a luz lá e criando uma poética comigo, então eu ponho uma luz como... Mas, assim, o ideal seria poder ter sabe, um acontecimento da luz para os atores nos primeiros ensaios. Sabe, no primeiro ensaio. Uma vez eu fiz uma experiência que foi botar do lado de fora da minha sala de trabalho luzes, e o ensaio era de noite, mas como se fosse um entardecer. Mas era só um ensaio. Não tinha nenhum sentido mais do que uma luz esquisita entrando pela janela, como um entardecer às 21h30. Para os atores estarem numa situação, os atores e atrizes estarem numa situação distinta e ter ali alguma coisa. Mas, assim, eu pensaria muito nisso. Acho que é um desafio para vocês que trabalham com luz e para os diretores e diretoras tentar descobrir como fazer esse cruzamento, essa ancoragem da luz no começo. Agora, você falou uma coisa antes que eu acho que também pode ser notado como uma das questões para isso, que eu acho que são os próprios profissionais da luz começarem a disponibilizar, através de escritos, né, as suas trajetórias, as suas descobertas, as suas dúvidas, né, os seus momentos de fracasso. Sim. Porque aqui a gente trabalha com trabalhos muito importantes na cena brasileira. E você não tem um texto sequer dessas pessoas sobre um processo que seja delas ao longo da carreira delas e da trajetória delas. Agora, você pega diretores com trabalhos consistentes e longos, eles têm 2, 3 livros escritos, né? Mas aí eu acho que você tinha falado, eu anotei aqui, sobre produção de material reflexivo. Mas isso também é uma questão política, né? Porque, sim, assim, esse cachorro não é meu, tá? Não tenho cachorro, só para avisar para que as pessoas... O cara tem um cachorro latindo na casa dele. Eu acho que é na minha casa aqui. Deixa eu ver se melhora. Assim, não, também. Eu acho que é engraçado, até é um pouco trágico o fato de que a gente formou uma cultura. É isso, assim, eu vou dizer uma coisa que alguém aí no chat do YouTube vai falar, cara, que chatura. Mas, assim, é um lugar do homem branco que dirige, é quem escreve. Depois o outro, já que não é o cara pálido da central, não escreve nada. Os atores... Por exemplo, a gente tem uma carência enorme na cena brasileira de escritos de atrizes e atores. Não, os grupos estão mudando isso, mas os grupos estão mudando. E vieram mudando nos anos 80 para frente. E isso é importante, porque, ou seja, a gente vê o papel que o Lume criou de dar vozes, né, ao coletivo que escreve. Então, Raquel, Ana Cristina, Renato, mas, assim, nós temos uma carência de escritura de atores, que geralmente o que a gente tem são documentos muito anedóticos, não são como relatos. A Polícia Oficial de São Paulo publicou algumas biografias, mas, assim, relatos, poxa, foi difícil fazer essa cena. A gente não tem muito essa tradição. E as pessoas que trabalham com iluminação tampouco têm essa tradição. A tradição que a gente tem é uma tradição que vem de que a escritura é de quem pensa o projeto, ou seja, o diretor, ou as diretoras, basicamente os diretores, que têm publicação em livro, têm um material consolidado. Então, acho que você tem razão, se a gente tivesse mais registro da experiência dos técnicos
dos artistas da luz e do som, a gente teria mais referência também para se provocar como criador e descobrir hipóteses que a gente não pensa. Por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas formadas em direção poucas vezes pensaram, e isso não é um problema de caráter, é um problema de formação. Pensaram assim, bom, como é que eu posso usar o iluminador, a iluminadora, de uma maneira ou outra no meu processo de criação? Como é que eu posso... O que ele pode contribuir comigo? Porque também a gente tem uma formação de direção que é muito autocentrada. Ou seja, uma vez que eu tenho um projeto, que eu li o texto, eu sei o que eu quero, eu posso dizer. Então, por isso, eu volto a insistir. Outra direção diz assim, olha, o único elemento que me interessa de uma aula de direção é tentar discutir com quem quer estudar direção como fazer uma direção em crise. Não uma direção assertiva. Eu sei o que eu quero seguir. Ser influenciada pelo inesperado da equipe, por exemplo. Acho que isso é uma forma de introduzir e não é de empoderar as pessoas da luz, tá certo? Não é o diretor que empodera, mas é de enfraquecer sua autorregulação para que todas as forças possam operar dentro do processo criativo. E aí sim a luz pode criar, digamos, uma força totalmente inesperada. Te ouvindo, André, eu lembro, me vem muito a nossa experiência na escola, né? Uhum. Porque acho que a gente faz um trabalho de acompanhar diversos processos criativos das estudantes, dos estudantes, e uma situação que é muito recorrente, que eu acho que tem muito a ver com esse lugar dessa crise, que eu acho que é uma crise, de certa forma, ética, no sentido das relações de trabalho. Que é a gente em sala, a gente fala, vocês que vão iluminar, tenham um princípio de pesquisa. Quais são os seus interesses? Quais são as suas perguntas? O que vocês querem investigar? Às vezes nem a questão da pesquisa, né? Mas esse lugar da investigação, de se propor a uma descoberta, um lugar que é ativo, né, no processo criativo. Sim. E essas pessoas, elas são instigadas nesse sentido pela gente, e elas vão para os trabalhos práticos, com estudantes que são de direção, que são de dramaturgia, que são de cenografia e figurino. Às vezes, produzindo parcerias muito positivas, mas às vezes gerando essas crises diante de uma direção que não sabe o que fazer com esse lugar propositivo. Do lado da direção, mas também tem um lado que é dessas iluminadoras, desses iluminadores, que é de entender como a sua pesquisa pessoal, né? Então, por exemplo, o Guilherme, que é um iluminador que tem uma trajetória que eu acredito que seja uma trajetória de pesquisa, como você colocou também, né? Ele tem interesses que são dele como artista, Guilherme. Só que existe uma mediação com os trabalhos e com a direção. Então, eu sinto também que esses estudantes de iluminação que são incentivados a serem ativos, a serem pesquisadores, ou a serem pessoas que investigam questões da cena nas suas práticas, também tem que entender qual é o espaço para mediação dessa pesquisa no coletivo, percebe? Porque às vezes eu estou interessado em investigar uma coisa que o processo coletivo, aquilo não está cabendo ali. E eu estou insistindo para que aquilo entre ali à força, né? E a cena está indo para outro lugar. Mas você vê que a gente... Como é que a gente resolve esse problema? A gente diz, tá, o diretor vai decidir. Tá? Nossa tradição é essa, o diretor decide, certo? Então o diretor diz, cara, você está inventando coisa, eu não quero, eu estou fazendo teatro, a minha cena é Tchekhov, é realista, não quero esse raio laser aqui e tal. E aí sou eu que decido, sou o diretor. A gente vai por esse caminho. E, digamos, é um caminho forte na nossa tradição. Então, assim, encontrar esse lugar difícil de trabalhar em equipe, poder fazer processos onde todo mundo, porque todo mundo contribui, né? Porque assim, a direção no teatro, de certa maneira, ela é o não, né? Ela não é um sim. O diretor não faz nada em cena.
Ele só diz o que pode e o que não pode. Quem fala assim é a atriz, o ator que vai lá, faz a cena. Aí vocês dizem, essa cena ficou boa, vai ficar. Essa cena... Então tem um lugar aí de diálogo, que é um yin e yang. A iluminação, ela deveria ser também uma coisa mais feminina, de propor, de botar em cena, de oferecer. E acho que esse é o diálogo. Lógico que você tem razão, Chico, que é difícil quando você tem duas potências da mesma magnitude convencidas que elas duas têm que triunfar. Esse aí aparece o problema. É como dirigir um espetáculo com duas pessoas. Dirigir um espetáculo com duas pessoas, ou algumas pessoas falam de uma direção coletiva, ganha quem tiver mais capacidade de argumentar. Vai ganhar sempre a pessoa que tiver uma capacidade mais argumentar, sedutora, vai ser uma disputa. E eu não vejo nada mal em que, nesse momento, existe uma disputa, uma negociação, mas também implica em descobrir a forma de compor plurais, né? Porque assim, o teatro é uma composição de plurais, não é uma junção de singularidades amarrada da forma que dá, pela pressão. Isso é o teatro comercial, junta um montão de singularidades, mas tem alguém que paga e que decide. O teatro criativo é uma junção de forças para compor um plural, o que significa aprender a negociar. E eu acho que um espírito criativo, no sentido de que queremos que a iluminação seja um fator dramatúrgico do espetáculo, a primeira coisa que o diretor ou a diretora devem saber é que isso não pode vir depois do primeiro ensaio. Tem que estar no primeiro ensaio. O iluminador tem que estar lá, o sonoplasta tem que estar lá, a iluminadora tem que estar junta, tem que fazer exercícios de iluminação com os atores e atrizes, alguns ensaios têm que ser propostos por quem faz iluminação, e é isso, tem que ser um espaço de ensaio. E aí, num certo sentido, de pesquisa, onde, se realmente um diretor ou uma diretora aceita que o iluminador trabalha com ele desde o começo, se realmente aceita, deveria estar aberta a aceitar uma força que é inesperada e que é diferente daquele estímulo que é o dela originalmente, e compor. Então, tanto quem ilumina, como quem dirige, como quem faz... Eu tenho uma experiência interessante, que eu não vou poder citar nomes, porque... Mas, assim, uma vez eu fiz um espetáculo e uma pessoa que fez o figurino para mim, fez um figurino que era precioso, era lindo, por onde você olhasse era uma coisa linda. E eu disse, não serve, o figurino estava pronto. Porque a pessoa trouxe o figurino pronto para a cena, e era a primeira semana de ensaio. Eu queria um figurino para botar no corpo dos atores e atrizes e eles descobrirem como transformar os figurinos, inventar. Era um figurino ideal para uma cena imaginada na cabeça do figurinista. Uhum. Então, a gente teve uma briga grande, ele gritou, foi uma cena e tal. Depois ele voltou, a gente negociou de novo e ele propôs outro material e o material foi deformado pelos atores. E desde o começo dos ensaios, esse figurino foi sendo transformado até se transformar no figurino da cena, que era uma coisa que estava no corpo do ator, porque também a gente tem uma tradição de experimentar o figurino na véspera da estreia, que é uma coisa absolutamente doida, né? Que é você como ir casar. Você põe a roupa, o sapato que te aperta e vai casar. É uma coisa totalmente sem sentido. A gente faz no cotidiano, mas para o teatro não serve. Então, a luz, eu acho que é uma negociação. É difícil porque nós estamos falando, pelo menos eu estou pensando, que é uma ruptura de paradigma. Isso implica em pensar o iluminador, a iluminadora, o sonoplasta, o músico, quem for, de outra maneira. E a direção, ao fazer isso, tem que se repensar. Porque eu não posso dizer assim, não, é luz para mim. Aí eu digo, não, mas isso não cabe totalmente. Você tem que estar filtrando, é como isso, você não pode levar uma luz pronta, você tem que levar um exercício. Sim. Porque o ensaio é um exercício, né? Eu acho que também tem um lado da iluminadora, do iluminador, de entender que estar no processo significa que o teu trabalho também vai se construir em processo. Isso. E alguns estudantes também não percebem isso inicialmente. Uhum. Então, chegam no começo, está desde o primeiro ensaio, muito parecido com o que você falou do figurino, e traz um projeto de luz. Pronto. Isso. A luz
vai ser um refletor aqui, um aqui, um aqui, um ali, um ali, vai se fazer tal coisa, fazer tal coisa. E isso também tem uma rigidez que não propõe esse diálogo em crise que vai se construindo, né? Uhum. De também criar projetos que são porosos para a direção. Né? Isso, eu chamo de exercícios. Ou seja, para mim, você cria um exercício com a luz, né? Como os artistas visuais fazem, às vezes, e fizeram muito nos anos 60. Então, algumas correntes importantes das artes visuais brasileiras, que a gente conhece pouco, não sei se na SP os alunos têm contato, mas se a gente vê a prática do ateliê de alguns artistas dos anos 60, a gente vai dizer assim, eles faziam juntos experiências, depois cada um ia para o seu lado, cada um desenvolvia a sua poética, mas faziam práticas juntos, compartilhavam, né? As experiências da Lygia Clark não saíram de um repolho. As obras da Lygia Clark, uma das únicas e poucas artistas brasileiras que o mundo das artes no mundo menciona. Por quê? Porque ela fazia coisa, juntava um grupo de artistas, fazia os objetos, experimentava, dialogava, trabalhavam juntos. Os artistas visuais, cada vez menos talvez, mas eles durante muito tempo tiveram a prática de fazer ateliê, de trabalhar junto, cada um na sua obra, juntos. E isso muda muito, muda muito. Então, os iluminadores e os diretores e as diretoras deveriam se juntar mais nos ensaios como laboratórios. Acho que a música faz um pouco mais isso. A gente conhece vários processos criados a partir do estímulo musical, mas a gente conhece poucos espetáculos criados a partir de um projeto de laboratório lumínico. Não me ocorre nenhum agora, mas eu sei que tem e poderia lembrar. André, quando a gente começou essas questões, você disse que tinha encerrado a primeira parte. Você quer adentrar a segunda parte? Não, porque assim, eu sei que o nosso tempo, eu não sei quanto tempo tem ainda, mas assim... A gente pode avançar, não tem problema, a gente pode avançar até mais 30 minutos, se for necessário para você. Colocar Pode seguir. Não, é porque eu te disse assim, se você me der tempo, eu tenho mania da fala. Entendeu? É o vício de professor, e eu sempre digo aos meus alunos, o perigo, porque você começa a falar e acha que as suas ideias são boas e você se convence. Então você vai num fluxo interminável. Mas eu acho que o que você trouxe na primeira parte da tua fala foi muito importante para poder entender um pouco mais este lugar do que é a pesquisa, do que é pesquisar. Né? Eu acho que clareia uma série de questões aqui. Por isso estou curioso para saber o que vem além de... Não, é porque eu tinha pensado na questão do processo criativo, que curiosamente empalma com isso que o Chico estava falando e que a gente está falando agora. Quer dizer, como a gente pode construir processos criativos. Eu acho que essa é uma pergunta complexa, porque eu posso falar de um ponto de vista ideal, que é como fazer com que a luz seja parte de um processo criativo. Acho que aí abre um enorme espectro de possibilidades para a gente discutir, mas todos eles implicam, de certa maneira, em a gente romper com algumas manias tradicionais que nós temos no teatro, né? Então, assim, não é verdade que a luz no teatro ela exista, pelo menos hoje em dia, para a gente ver os atores e as atrizes em cena. Isso, eu sei que para vocês é uma verdade óbvia, mas não é óbvia para todo mundo. Então, assim, uma outra coisa é pensar que a luz é uma palheta de reforço que trabalha, digamos, na segunda camada da dramaturgia, que é outra cultura muito forte, sim? Então tem assim uma repercussão de segundo momento. A luz cumpre essa segunda camada, a primeira camada ou terceira. A primeira camada é a dramaturgia, a segunda são os atores e tal. Eu, particularmente, os meus processos criativos, tenho partido de um princípio de que o texto não é a coisa mais importante dos trabalhos, né? Tenho tentado fazer com que o texto seja um instrumento para um mergulho criativo de atores e atrizes. Não é que eu desconheço as linhas do texto, os sentidos do texto e nada, mas privilegio muito o funcionamento dos atores e atrizes a partir do texto. E aí penso que a luz deveria ser um componente que jogasse nessa escala. Ou seja, tem um texto
um clássico do Roland Barthes, em que ele meio que define o teatro como uma máquina cibernética em funcionamento. E essa máquina tem várias peças, nenhuma delas é prioritária de fato, se a gente for ver o teatro como um acontecimento, ainda que nossa cultura volte e revalorize sempre as duas coisas, né? O texto e a dramaturgia, a dramaturgia e a atuação, que eu sei que são pilares importantes na nossa história. Mas, assim, a gente poderia dizer que uma parte do trabalho de alguns diretores devém basicamente da possibilidade de construir um mapa visual a partir da luz, nem tanto a partir da cenografia, né? Quer dizer, construir uma espécie de mundo sensorial no qual você se inscreve e aí os corpos e a dramaturgia começam a produzir sentido. Então, eu fico pensando que o processo criativo tem que, de fato, para poder pensar um lugar de maior hierarquia para a luz, ele tem que desconstruir esse pensamento da luz como acessório luminotécnico. A luz tem que ser entendida muito mais como uma espécie de uma das camadas visuais do espetáculo. Há uma diferença sutil nisso, porque o pensar a luz como coisa luminotécnica remete mais a uma função acessória do plano funcional da cena, já seja funcional no sentido de dar luz a alguma coisa, como aqui, né? Põe a luz aqui, fica mais dramático, põe para lá, fica mais neutro, isso é uma função desse tipo, ou uma função auxiliar do olhar do público. Eu quero que todo mundo veja que a cena está em tal lugar, então eu estou iluminando aquele lugar. Por exemplo, a ideia do pino, né? Eu ponho o pino, porque ali eu centralizo a atenção do público. Então, esse duplo lugar. Por exemplo, um elemento que eu acho fundamental para pensar, que se eu fosse iluminador, nesse momento eu proporia aos diretores e às diretoras deixa eu tentar fazer a luz para os atores e as atrizes. Então, partir do princípio de uma luz que afeta quem está em cena. Não é que disciplina quem está em cena, senão afeta quem está em cena. Afeta de várias maneiras. Então, temos aí um campo criativo enorme para pensar. Como é que eu faço uma luz que afeta quem está em cena? Não só que maravilha quem assiste, mas que é matéria viva para quem está em cena. Para mim, como diretor, uma das coisas que mais me interessa é como os materiais afetam quem está em cena. Por isso que, por exemplo, no meu processo criativo, não posso fazer isso sempre, mas eu ensaio com figurino de ensaio. Eu não gosto de ensaiar com roupa neutra, preta, camiseta e moletom, e pé descalço. Por quê? Porque eu acho que a roupa empasta o corpo, modifica o corpo, condiciona o corpo. A luz também. Óbvio, você vai dizer, então sempre sem ensaiar assim? Não, porque às vezes não posso, não tenho condições técnicas e tal, mas acho que seria um princípio interessante pensar uma luz que afeta quem atua. E não que representa uma ideia, sabe? Assim, por exemplo, eu vi uma vez uma peça, acho que todos vocês já viram várias peças assim, que a pessoa está numa casa humilde com uma velinha, é uma vela. Aí está lá com a vela acesa, mas, lógico, a vela não é suficiente para iluminar aquele negócio. Então, tem um âmbarzinho contra a luz, um pouco azul, um âmbar, sabe assim? Então, você diz, nem a vela serve para nada, é só um signo narrativo, e a luz só serve para a gente ver ele, porque a luz não serve para nada, é só para a gente ver numa penumbra, para aceitar que é de noite. Então, aí, por exemplo, a luz não está modificando o ator e a atriz, e tampouco está dando muita informação, não está tendo impacto em mim. E acho curioso, porque quando a gente vê grandes shows, uma das coisas que a gente vê na iluminação, em alguns shows, não todos, é que a luz, ela às vezes conduz uma música, ela produz tudo que a música não chegou, é a luz que está botando, né? Os shows de rock dos anos 80, 70, quando eu era um garoto, aí, que eu me lembro muito
de uma coisa que me marcou muito. Em 1970, acho que 4 ou 3, não me lembro, eu fui ver ao vivo o Jackson 5, quando eles fizeram uma turnê pelo Brasil. E o Michael Jackson era um garoto pequenininho que cantava que era uma maravilha e tal. Me lembro muito desse show. Travei? Jackson 5, quando eles vieram para o Brasil, e isso. 1974, não sei, não me lembro, que era uma capa de um disco laranja, que Get Me There, não sei. Bom, não me lembro, mas eu lembro que foi o primeiro show que eu vi que tinha iluminação, que não eram umas luzes, eram uma... Bom, em 1970 era uma festa primitiva, mas era uma festa luminotécnica. E eu lembro essa memória, me faz ver como a luz, no campo dos shows, ela dialoga com a intensidade da música numa paridade. E isso não é muito comum no teatro, digamos, por muitos motivos, mas eu só estou dizendo, é uma bandeira, é um desafio para a gente ver, é uma meta, tem uma coisa ali que está acontecendo na nossa vista. Sei lá, algumas cidades do mundo, você entende que a luz ela compõe vida dentro da cidade. Você diz assim, uai, como é que essa rua é tão viva e aquela ali está morta? Por quê? Porque tem não sei quantos neon. Pode ser até em momentos de poluição, mas tem uma coisa que a gente explora pouco no teatro como substância para quem atua. Então, acho que o processo criativo, um dos desafios para os iluminadores e iluminadoras é pensar como é que eu posso fazer algo de luz que afeta quem atua, que diz respeito a quem atua, que tem a ver com isso, né? Sei lá, então esse é um outro elemento. Mas, basicamente, me parece que o centro do processo criativo que interessa nesse caso, para realmente pensar um lugar mais importante para a iluminação e outras linguagens que estão dentro do teatro, é descobrir como o ensaio devia ser um laboratório múltiplo, porque os nossos ensaios são laboratórios para os atores e atrizes, mas eles não são laboratórios de multilinguagem. E isso é uma coisa curiosa, porque é óbvio que eu estou generalizando, então vai ter muita gente que fala, não, mas meu ensaio não é assim, eu sei disso, mas o grosso dos nossos ensaios, ele se parece a um ensaio do começo do século XX, final do século XIX, começo do XX. Por muitas circunstâncias, porque a gente não tem possibilidade, porque a gente não tem formas ou cultura de fazer isso. Mas eu acho que um desafio é fazer os ensaios serem ateliês mais complexos. Então, esse é o centro da questão, que eu acho que tem a ver com o processo criativo, pensando a luz como uma linguagem que não é auxiliar, como uma coisa que não deveria ser auxiliar. Acho que aquela... vou passar para a Jéssica, ela tem perguntas do chat, e o Chico também. Mas, André, o que você fala é aquela sala de ensaio limpa, clean, onde o ator está com o seu texto e o diretor sentado numa cadeira, ou os atores se movimentando por espaço vazio, imaginando este ou aquele elemento, este ou aquele objeto, simulando a noite, simulando o dia, com aquela luz fluorescente acesa. Essa sala de ensaio não dá, né? Ela não movimenta o teatro, ela não descobre possibilidades, ela não coloca em crise esse status da criação que está colocado aí, como você falou, secularmente, né? De fato, eu percebo, como eu transito de Vertigem para fora do Vertigem, eu percebo a riqueza que é uma sala de ensaio, que você tem cenógrafo, iluminador, músico, pessoas que lidam com os objetos, todas ali, olhando a cena e propondo para a cena num determinado momento, o quão rico isso deve ser para o diretor olhar para aquele exercício, como você chama, para aquele possível desabrochar de uma ideia que pode se transformar numa cena ou que pode ser jogada fora depois, né? Mas quanto material o diretor vai ter para poder trabalhar e poder elaborar a própria cena dele, né? Aí para mim fica um pouco difícil de perceber os diretores autocráticos, né? Porque parece que é até burrice, né? Porque ele quer decidir tudo sozinho, ele quer fazer tudo sozinho, ele não aceita essa interferência dos outros e tal, né? Realmente eu vou fazer um comentário rápido antes de você, tá bem, Jéssica? É assim, eu tenho um espetáculo que eu dirigi, um dos espetáculos
tenho um afeto muito grande por ele, que é um espetáculo de rua, que é o Das Saborosas Aventuras de Don Quixote, que é um espetáculo que girou o Brasil no palco giratório, e tem uma cena que todo mundo lembra dele, que é uma cena com uma retroescavadeira, que vem em cena cheia de noivas, que são as Dulcineas do Quixote, e o Quixote tem uma briga, como se esse trator fosse o moinho de vento, né? Os dragões e tal. E muita gente me fala, pô, André, que legal, que boa ideia é essa e tal. Essa ideia, ela aconteceu assim. Nós estreamos o espetáculo no centro de Goiânia, e um dia, passou, não sei, meses, eu acho, pelo menos um mês, o grupo foi fazer uma apresentação numa cidadezinha pequenininha, e não tinha um lugar parecido para usar a cena que a gente fazia, que era uma pessoa em cima de uma parada de ônibus. Tinha um trator parado assim perto da cena. E os atores falavam, vamos usar esse trator. Ele vai ser o bicho, o dragão do fogo e tal. Botaram o trator em cena. E a cena era maravilhosa. Eu nunca tinha imaginado o trator. E o trator construiu uma cena totalmente diferente. Ele se incorporou, a gente fez muitas turnês aqui no Brasil e fora, e sempre foi uma luta conseguir o trator, porque o trator passou a ser fundamental numa cena que foi criada a partir exatamente de uma ideia meio que de ateliê. Todo mundo podia criar dentro do espetáculo, e isso produzia não só uma liberdade criativa, mas uma intensidade de criação muito grande, que foi renovando o espetáculo. E eu acho que o ateliê da direção devia ser parecido. Sim, Jéssica, desculpa ter interrompido. Imagina. Eu vou trazer duas perguntas. Uma é do Eliezer e a outra é do Pedro Dutra Benevides, que esteve recentemente conversando com a gente aqui no Lighting. A pergunta do Eliezer. André, você acha que a não existência de um curso universitário voltado para a formação artística de iluminação seja por falta de entendimento amplo do quão pode ser importante para os processos e também na construção de espetáculo ou de um pensamento? Muito bem. Olha só, Eliezer, eu acho que a gente não tem um curso específico. Bom, por muitos motivos. Eu acho que um pouco pelo que você falou, também por um motivo que falta uma pessoa que haja tido a ideia de impulsionar um curso ou começar com uma disciplina ou um campo dentro de uma universidade. Os cursos nas universidades, eles nascem a partir muito do esforço de alguém que tem a ideia, sente a necessidade e vai para frente. Por exemplo, no meu curso, nós temos umas disciplinas de formas animadas. Por quê? E foi muito pioneiro no Brasil ter 4 disciplinas de formas animadas num curso universitário. Porque lá nós tínhamos um professor que já se aposentou, chamado Nini Beltrame, que trabalhava com formas animadas, tinha muito desejo disso, impulsionou a criação das disciplinas, inclusão no currículo, e fez por onde que isso... Agora existem outros modelos que tomam essa experiência. Então, uma das coisas importantes talvez seja, em algum âmbito universitário, ter um impulso concreto para começar a criar um campo mais definido. A questão de criar um curso universitário específico de iluminação responde primeiro ao fato de que é uma linguagem considerada, dentro da história da cena e tal, acessória. Então, é possível esse curso, um curso técnico, universitário, um profissionalizante, são várias formas que poderiam ter esse curso, todos eles concebendo os iluminadores e as iluminadoras como artistas. Ou seja, não precisa ser um curso universitário, é um conceito do curso, que poderia funcionar em diferentes escalas. Não tem, provavelmente não é porque não haja gente interessada, mas porque não houve uma equipe disposta a impulsionar isso, a descobrir como funciona, mas evidentemente seria um projeto. Bom, nesse momento no Brasil não seja se é um projeto factível, pelo contexto, do tipo de investimento, de compreensão do qual é o papel da universidade pública, etc. Há 10 anos atrás, talvez fosse um projeto para ser conduzido, mas falta alguém que esteja no âmbito da universidade para impulsionar isso. Não é uma demanda tão simples a partir do reconhecimento de uma possível necessidade, né? Eu não tenho aqui, eu acho que tem uma escola na Alemanha que tem um curso específico com esse perfil, chama Eranos,
mas eu não tenho certeza, mas eu sei que existem alguns por aí. Bom, a pergunta do Pedro. Seria recomendado um momento para fomentar a pesquisa ou o início do processo de formação? Porque aparentemente muitos despertam para a pesquisa após o período de muita prática da rotina da atividade. Uau! Teve assim... A trilha sonora para a tua resposta. Então, faltou uma troca de luz, né? Uma coisa radical. Então, assim, eu acho que, Pedro, eu acho que o estímulo para a pesquisa geralmente nasce com uma coisa chamada professor ou professora, que está no lugar justo na nossa frente e que nos empurra. Não acho que existe um momento institucional específico melhor. Você, na primeira fase, se cruza do primeiro semestre do teu curso, se cruza com uma pessoa que pesquisa, que te abre a porta para entrar no grupo de pesquisa, e talvez você tenha o estímulo necessário para ir para frente. Algumas das pesquisas das bolsistas que passaram anos trabalhando comigo, começaram a trabalhar comigo muito recente, elas só tiveram vontade, eu tinha a possibilidade de convidá-las, elas tinham disponibilidade. Eu mesmo, na universidade, contei com um par de professoras que foram capazes de me convidar para fazer alguma coisa, e isso me estimulou. Então, não acho que seja uma questão institucional, eu não acho que precisa estar num determinado momento do desenvolvimento da pessoa. Porque, como eu disse antes, existem muitos níveis e formas de estar pesquisando. E uma pessoa, no começo do curso, pode trabalhar como pesquisadora numa equipe. O que não vai acontecer é um estudante, no primeiro semestre do seu curso, desenvolver sozinho um projeto de pesquisa. Quer dizer, pode haver, é mais incomum, mas gente brilhante tem, né? Mas é mais difícil, porque você não tem os instrumentos, você não tem o contexto e tal. Mas se você está numa equipe, junto com outras pessoas, eu acho que não existe uma época específica, uma época determinada que é melhor. Sim. Bom, respondidas as perguntas, acho que a gente vai caminhar para os finalmente, né, Chico? Sim. André, acho que teve muitas coisas aqui hoje que a gente falou, essas questões sobre a pesquisa, como essa ideia de empurrar os limites do saber, colocar em crise o conhecimento, a pesquisa como forma de produzir conhecimento, a arte como esse espaço do erro que você comentou lá na frente, um espaço que pode ter o erro, porque ninguém morre, né? A pesquisa em arte não mata ninguém. E aí, como a gente falou muito sobre o erro nas entrevistas ao longo do Light Studios. Então, como o erro na criação, ele não é um problema, mas ele é um possível disparador criativo muito potente, dependendo da forma como você lida com ele. Essa ideia de pensar a criação, né, a partir da pesquisa, como essa capacidade de fazer perguntas, essa necessidade de se colocar em xeque, se colocar em crise, né? Então, como a crise na pesquisa e a crise no processo criativo, ela também é uma força propulsora, né, de saltos. E essa pergunta que você colocou, que eu acho que é uma pergunta importante para a gente deixar aqui no ar, assim, que é como construir processos criativos onde a luz é parte, onde a luz é um vetor de criação, né? Então, eu queria finalizar te agradecendo e deixando essa pergunta, Obrigado. porque eu acho que ela é uma pergunta que pode ser propositora de muitas pesquisas na iluminação e pode ser propositora de muitas descobertas no nosso campo. E, Chico, eu só complementaria que é uma coisa que você falou, André, não sei se é exatamente com essas palavras, mas a questão de que a pesquisa ela coletiviza o aprendizado, né? Quando você traz a ideia dela ir para a sala de aula. E aí depois você falar de que a pesquisa se faz sozinho e de como é importante você misturar níveis de saberes dentro de um processo de pesquisa, até para movimentar e para trazer perguntas que talvez aquele que está, digamos, mobilizando os pesquisadores ali, pode ser que ele já se coloque numa posição de já saber
muito, então as perguntas podem ser mais difíceis de surgir e os novos vão te impulsionar. Eu sinto muito isso nos trabalhos do Vertigem Pigo, quando eu começo um processo e eu trago pessoas estagiários, pessoas novas. Isso sempre me deixou intrigado, porque num dado momento de problemas em que eu gostaria de ter gente mais experiente, e eu me pergunto, mas que cátia eu estou fazendo que eu sempre me coloco nessa situação? Eu sempre trago gente que não sabe e que eu tenho que ensinar, mas ao mesmo tempo é um impulso para tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, em todos energético, porque aquelas pessoas que estão ali com tantas questões às vezes vão te obrigando a avançar, né, naquilo que você precisa responder. Eu acho que esse caráter do coletivo, né, Chico, fica muito presente também quando você fala do começo da dramaturgia do diretor, quer dizer, a tua fala para mim toda Sala de ensaio, né? Da sala de ensaio, das proposições, de não estar a serviço. Eu acho que você traz para mim uma figura dentro do campo da luz como alguém que não pode estar acomodado a cumprir um papel que foi dado secularmente para ele, né? Eu acho que é um lugar de inquietação, e a gente ouviu muito isso aqui, né, Chico? Quando você fala do erro, a gente ouviu muito aqui essa coisa da inquietação, o quanto a inquietação, o quanto a dúvida, o quanto a curiosidade, ela é impulsionadora para o trabalho criativo, né? Então, eu ressaltaria essa questão, agradecendo imensamente a tua presença, a tua disponibilidade de poder estar com a gente discutindo essas questões. Eu é que agradeço muito. Muito obrigado a todos vocês. Alguma consideração final, Jess? Sim, eu ia perguntar se foi respondida a pergunta do Chico, mas é para levar, né? Sim, é para Bom, levar. agradeço a presença e também vou ficar com a pergunta aqui, ela ficou meio que piscando na minha cabeça. Bom, para quem esteve presente, consultem as informações que deixei no chat, sempre importante lembrar que a gente está no formato podcast. Deem like no vídeo, se inscrevam nos canais da SP e do Lighting Studio para não perder nenhuma novidade. A gente volta na próxima quarta-feira com a Marília Velarde. Então, tchau, tchau. Tchau, obrigado, André. Obrigado, João. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado.